Você está aqui porque sabe que nasceu para mais, mas algo dentro de você ainda está acorrentado. Está na hora de cortar essas correntes, porque neste canal a fraqueza morre, a dúvida morre e você renasce imparável. Você já se perguntou por que a maioria vive uma vida inteira com as mãos vazias, enquanto poucos parecem tocar o impossível? Não é talento, não é sorte, não é o destino. É algo muito mais cruel, é algo muito mais incômodo de aceitar. A maioria nunca fica rica porque nunca decide ficar rica. Eles desejam, eles sonham. Eles comentam sobre isso em mesas de bar, em filas de supermercado, em mensagens vazias trocadas às 2 da manhã. Mas desejar não é decidir. Sonhar não é agir. A verdade é que a maioria está disposta a sofrer, mas apenas o tipo de sofrimento que não transforma. O sofrimento de viver abaixo do próprio potencial. O sofrimento de acordar todos os dias com o coração pesado, olhando para o relógio, esperando o fim de mais um expediente que não significa absolutamente nada. Você não foi criado para isso, mas ainda assim, muitos aceitam esse ciclo como inevitável, como se a mediocridade fosse hereditária, como se a liberdade fosse um privilégio, não uma conquista. Olhe à sua volta. A maioria segue a multidão, não por convicção, mas por medo de se perder no silêncio da própria consciência. A maioria prefere a dor do conforto à dor do crescimento. Eles não entendem o que homens como Andrew Carnegie entenderam, o que Edison entendeu, o que Henry Ford entendeu. Que riqueza real, não só financeira, mas espiritual, mental, emocional, nasce da obsessão pela própria evolução. Mas a maioria nunca fica rica, porque eles têm medo de pagar o preço. E a riqueza tem um preço altíssimo. Ela exige sacrifício, exige disciplina quando ninguém está olhando, exige que você abandone o velho eu, o eu preguiçoso, o eu indeciso, o eu que vive de desculpas. Você quer saber por que a maioria nunca fica rica? Porque eles confundem movimento com progresso. Trabalham duro, sim, mas para os sonhos dos outros, passam a vida inteira produzindo para nunca possuir. Henry Ford dizia: pensar é o trabalho mais difícil que existe. Talvez por isso tão poucos se dediquem a ele. E pensar, verdadeiramente pensar, exige clareza. Clareza do que se quer, clareza de onde se está, clareza do que se está disposto a perder para ganhar. Mas a maioria foge da clareza, como o diabo foge da luz. Porque quando você vê as coisas como elas realmente são, percebe o quanto perdeu tempo, percebe o quanto entregou sua vida a distrações, vícios, rotinas automáticas que matam sonhos aos poucos. E ainda assim, existe uma chama, uma faísca dentro de você. Aquela parte que não se cala, mesmo quando o mundo inteiro está gritando para você desistir. Aquela parte que sussurra: você nasceu para mais. Mas esse sussurro precisa de espaço, precisa de silêncio, precisa que você pare de ouvir o barulho da mediocridade à sua volta. As vozes que dizem: você está bem assim, não se arrisque, não seja ganancioso, seja grato pelo pouco. Gratidão não é conformismo. Você pode agradecer pelo que tem e ainda assim exigir mais de si mesmo. A maioria não entende isso. A maioria usa a gratidão como muleta para não se mover. Napoleon Hill escreveu: a riqueza começa com um estado de espírito, com clareza de propósito, com uma obsessão ardente. Mas quantos têm propósito? Quantos ousam ser obcecados? Eles têm medo de parecerem intensos, medo de parecerem diferentes, medo de falhar. Mas a verdade é que a única falha real é não tentar, é nunca descobrir do que se é feito,
porque ficou o tempo todo se escondendo atrás de conveniências. Você quer saber por que a maioria nunca fica rica? Porque eles acreditam que riqueza é só sobre dinheiro. Mas dinheiro é apenas a consequência externa de uma transformação interna. A verdadeira riqueza começa quando você decide que nunca mais vai ser escravo das suas limitações. E para isso, é preciso fé. Mas não fé no sentido religioso. Fé como força mental. Fé como ferramenta de ação. Fé como convicção inabalável em si mesmo quando ninguém mais acredita. Essa fé não se compra, não se aprende em escolas. Ela se constrói, dia após dia, com promessas feitas no escuro. Promessas como: hoje eu não vou falhar comigo. Hoje eu vou fazer o que deve ser feito. Hoje eu serei o tipo de pessoa que minha visão exige que eu seja. Porque a maioria acorda todos os dias esperando que algo mude. Mas os poucos que vencem acordam decididos a serem a mudança. Não importa o que digam. Não importa se está cansado. Não importa se o mundo inteiro parece estar contra você. Você continua. Porque você sabe que grandes recompensas só vêm para aqueles que aguentam o processo inteiro. Você vai sangrar, vai se frustrar, vai duvidar, mas enquanto continuar se movendo, você estará vencendo. Não porque ficou rico ainda, mas porque se recusou a ser parte da maioria. Se recusou a ser mais um nome esquecido na multidão dos que tentaram por uma semana e desistiram no primeiro tropeço. A maioria nunca fica rica, porque tem urgência pelo conforto e paciência para a miséria. Eles querem prazer instantâneo, querem a dopamina de um clique, a validação de uma curtida, a falsa sensação de progresso de uma rotina que nunca os desafia. Enquanto isso, os que vencem treinam o espírito para resistir à gratificação fácil. Eles dizem não para o que brilha agora, porque estão construindo algo que vai brilhar para sempre. Veja os grandes. Walt Disney foi demitido por falta de criatividade antes de fundar o império de sonhos. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de encontrar a luz. Abraham Lincoln perdeu eleição após eleição antes de se tornar o presidente mais respeitado da história americana. Eles não nasceram prontos, eles se tornaram prontos. E você também pode. Mas isso só acontece quando você abandona a mentalidade de vítima. A maioria se agarra às próprias feridas como desculpas. Meus pais não me apoiaram. Nasci no lugar errado. Não tive oportunidades. Mas escute com atenção. A vida não te deve nada e ninguém vai vir te salvar. Você quer liberdade? Você quer riqueza? Você quer paz de espírito? Então pare de negociar com a sua grandeza. Pare de tentar manter a velha identidade viva enquanto finge que está se transformando. A transformação real exige que você mate quem você foi: o preguiçoso, o procrastinador, o indeciso, o apegado ao passado, o viciado em distração, e então nasce o novo. Mas ele não nasce em berço de ouro, nasce no barro, nasce no silêncio, nasce na solidão das madrugadas em que ninguém está olhando e mesmo assim você está lá, trabalhando, estudando, construindo. Por isso, a maioria nunca fica rica, porque eles querem o prêmio, mas rejeitam o processo. Eles acreditam que vão enriquecer com ideias, quando o que enriquece é ação contínua. Ideias são abundantes. Todo mundo tem uma ideia. Mas ideias sem execução são apenas sonhos adormecidos. E o mundo está lotado de sonhadores que dormem acordados. Você quer entrar para o 1%? Você quer alcançar um nível de liberdade onde pode olhar para o mundo e dizer: eu construí isso com minhas próprias mãos? Então entenda isso agora. Riqueza exige clareza. E clareza exige foco. E foco é a habilidade de dizer não para quase tudo. Você não pode ser tudo para todos,
Você não pode seguir 20 caminhos e achar que algum vai te levar ao topo. Você precisa escolher. Escolher sua visão. Escolher seu caminho. Escolher pagar o preço. E depois disso, nunca olhar para trás. Napoleon Hill chamava isso de propósito definido. A capacidade de escolher um destino com tanta força que nada, nem medo, nem dúvida, nem fracasso, consegue te desviar. É aí que a maioria falha. Porque o mundo oferece distrações disfarçadas de oportunidades. Eles pulam de uma coisa para outra buscando a próxima fórmula mágica, o próximo atalho. Mas não existem atalhos. Existe um caminho, um só. E ele é feito de decisões difíceis, dias escuros e fé inabalável. Você precisa acreditar antes de ver. Você precisa agir antes de se sentir pronto. Você precisa falar com convicção, mesmo com a voz tremendo. A maioria espera se sentir confiante antes de começar. Mas confiança é consequência, não pré-requisito. Ela vem quando você honra sua palavra. Quando você faz o que prometeu a si mesmo, mesmo depois que a empolgação foi embora. É isso que constrói a verdadeira autoestima. Não likes, não elogios, não reconhecimento externo. A maioria nunca fica rica, porque está constantemente se comparando com os outros. Mas o jogo da comparação é o jogo da estagnação. Você nunca cresce quando está olhando para os lados. Enquanto isso, os grandes estão olhando para dentro. Eles estão se perguntando: o que eu posso fazer melhor hoje? Como posso servir com mais excelência? Como posso me tornar mais valioso para o mundo? Essa é a equação que a maioria ignora. Riqueza igual valor multiplicado por persistência. Se você não está rico ainda, ou não está entregando valor suficiente, ou não persistiu o suficiente. Isso é poderoso, porque significa que você está no controle. Não importa onde nasceu, quem te criou, o que fizeram com você. Você ainda pode mudar tudo. Mas você vai precisar suportar o desconforto de ser diferente. Vai precisar ver amigos se afastarem. Vai precisar lidar com familiares que não entendem seu foco, seu silêncio, sua fome por algo maior. Vai precisar seguir em frente mesmo quando ninguém aplaude, porque essa é a verdadeira medida do comprometimento. Você consegue continuar sem aprovação? Você consegue seguir firme sem resultado imediato? Você consegue acreditar mesmo quando ninguém acredita em você? A maioria não consegue. Eles desistem porque queriam uma colheita rápida, mas plantaram tarde e mal. Queriam reconhecimento antes de fazer o trabalho. Queriam recompensas por intenções, não por execução. Mas o universo não premia desejos. Ele premia movimento. Ele premia fé com ação. Ele premia aqueles que aparecem todos os dias, não importa o que sintam. Você precisa decidir. Você vai ser lembrado como mais um que tentou por alguns meses? Ou como aquele que morreu tentando, viveu crescendo e venceu porque recusou se tornar comum? Porque no final, é disso que se trata. A maioria nunca fica rica, porque nunca se comprometeu até o fim. Mas os que ficam, os que alcançam, são aqueles que fizeram um pacto com a própria alma. Eu nunca mais vou trair minha grandeza. Mas há algo mais profundo, algo que ninguém te conta. A maioria nunca fica rica porque carrega em silêncio uma identidade de escassez. E você não pode construir um império com os tijolos da insegurança. Eles dizem que querem ser livres, mas agem como quem nasceu para obedecer. Eles repetem frases motivacionais, mas lá dentro, no íntimo, não acreditam que são dignos da grandeza que desejam. Essa é a prisão mais cruel. Não a externa, mas a interna. A prisão da dúvida, a cela invisível do "e se eu não conseguir?". Você precisa matar esse "e se". Você precisa substituir essa voz por uma nova,
Uma voz que diga: se eu cair, levanto. Se eu falhar, aprendo. Se eu sangrar, sigo. Porque a maioria acredita que riqueza é para os escolhidos. Mas os escolhidos são apenas aqueles que se escolheram primeiro. E essa escolha não é feita uma vez. Ela é feita todos os dias. Na hora que o despertador toca e você quer dormir mais 30 minutos. Na hora que ninguém está vendo e você pode trapacear. Na hora em que tudo parece dar errado e você pensa em desistir. É aí que a escolha real acontece. Não em dias de glória, mas em dias de guerra. Você precisa se reprogramar. Precisa ensinar seu cérebro que fracasso não é o fim, é o caminho. Que desconforto não é punição, é preparo. Que o que você sente agora não define quem você é, nem quem você pode se tornar. A maioria não entende o poder da visão, não enxergam além do agora. Querem riqueza sem visualizar liberdade. Querem sucesso sem visualizar impacto. Querem abundância sem visualizar propósito. Mas visão é o que separa líderes de seguidores. É o que transforma uma ideia em revolução. É o que faz um homem atravessar o inferno com um sorriso no rosto. Porque ele já viu o paraíso que está construindo. Você já viu a sua? Você já visualizou com detalhes a vida que quer viver? Não superficialmente. Não só com carros, mansões e aplausos, mas com propósito, com significado, com a tranquilidade de deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que você está exatamente onde deveria estar. Essa clareza é o que falta à maioria. Eles vivem para apagar incêndios. Reagem, sobrevivem, enquanto os poucos que vencem criam, antecipam, lideram. A maioria vive no modo automático, mas a riqueza exige intenção. Cada ação, cada escolha, cada segundo conta. Porque você não está apenas vivendo, você está se moldando. E ou você está se moldando para a grandeza, ou está se encolhendo para caber em um mundo pequeno. Não dá para fazer os dois. Você tem que decidir. E tem que bancar essa decisão todos os dias. Com silêncio, com sacrifício, com disciplina. A disciplina, essa palavra que assusta tanta gente, mas que é a ponte entre quem você é e quem você pode se tornar. A maioria espera motivação, mas os que vencem vivem de disciplina. Eles acordam mesmo quando não querem. Eles agem mesmo quando têm medo. Eles persistem mesmo quando o mundo diz não. Porque eles entenderam que a disciplina é o verdadeiro amor próprio. É você dizer: eu me respeito tanto que não vou me trair. Eu me valorizo tanto que vou fazer o que tem que ser feito, mesmo que ninguém veja. Eu me importo tanto com o meu futuro que vou suportar o desconforto do presente. A maioria nunca fica rica, porque está sempre buscando validação externa. Querem aplausos antes da performance. Querem reconhecimento antes da transformação. Mas o jogo da riqueza é interno. Você precisa se aplaudir no escuro. Você precisa se motivar quando está exausto. Você precisa criar a sua própria energia, a sua própria luz, o seu próprio impulso. E mais do que isso, precisa aprender a cair, porque você vai cair, vai falhar, vai errar, vai se sentir perdido. Mas cada queda é uma lição, cada tropeço é um teste, cada cicatriz é um lembrete. Você está indo além da maioria. Você está atravessando a linha que separa os espectadores dos protagonistas. E protagonista não tem roteiro pronto. Ele escreve o próprio destino com sangue, suor e fé. E por falar em fé, você precisa entender que tudo o que você quer já existe. Só não existe ainda dentro de você. Você não precisa buscar no mundo. Precisa construir aqui dentro a clareza, a coragem, a persistência, a resiliência. A maioria nunca fica rica,
Porque desiste ao primeiro? Não. Mas o universo sempre testa antes de entregar. Ele quer saber: você está mesmo pronto para isso? Você vai continuar mesmo quando o caminho ficar escuro? Você vai agir mesmo sem garantias? E os que continuam, os que insistem, os que recusam voltar para a média, esses, inevitavelmente, vencem. Você quer saber o que realmente separa os ricos dos pobres? Não é o dinheiro, é a mentalidade. Porque até um homem sem nada pode ser rico se decidir pensar como um construtor. Mas até quem herda uma fortuna pode morrer pobre se carrega uma mente derrotada. A maioria nunca fica rica porque foi ensinada a pensar pequeno. Foi programada para sobreviver, não para prosperar. Foi condicionada a obedecer, não a criar. Mas a verdade é, ninguém sai da pobreza apenas com força física, só com força mental. Essa força é a única revolução que importa. É ela que transforma dor em combustível, rejeição em direção, fracasso em escada. Você precisa renascer mentalmente. Precisa matar o eu, conformado, que foi moldado por professores que nunca foram livres, por pais que só conheceram a escassez, por amigos que nunca ousaram sonhar alto demais. Você precisa olhar para tudo isso e dizer: comigo a história muda. Você precisa se tornar o ponto de ruptura de gerações. Aquele que decide que sua linhagem não será mais de medo, de dívida, de sobrevivência, mas de abundância, de coragem, de liberdade. Você será a exceção. Mas entenda, ser a exceção dói. Ser a exceção assusta. Ser a exceção exige que você faça o que ninguém quer fazer, por tempo suficiente, até viver como ninguém jamais viveu. Você está disposto? Está disposto a perder o apoio dos fracos para encontrar sua força? Está disposto a suportar 1000 dias de silêncio para conquistar um único dia de glória? Está disposto a ser chamado de louco, até provarem que você estava certo? Porque é isso que os grandes fazem. Eles seguem, mesmo com medo, mesmo sem aplauso, mesmo quando tudo parece impossível. Eles seguem porque sabem. O impossível é apenas o possível, que ninguém teve coragem de enfrentar. A maioria nunca fica rica porque recua antes da virada. Desiste na véspera da mudança, joga tudo fora, quando já tinha pagado quase todo o preço. Mas você vai pagar até o fim. Vai queimar as pontes, vai destruir os planos B, vai declarar guerra ao velho eu. E não vai parar até a sua nova versão assumir o trono da sua vida. Essa é a decisão. A decisão que poucos têm coragem de tomar. A decisão que muda tudo. A decisão de nunca mais aceitar uma vida mediana. Nunca mais aceitar dias vazios. Nunca mais aceitar metas pequenas. Nunca mais aceitar ser parte da maioria que só observa, reclama, julga e espera. A riqueza é um chamado para se tornar mais, pensar maior, servir melhor, viver com mais intenção, mais intensidade, mais presença. Mas você precisa responder esse chamado com ação, não com listas, não com desejos, não com frases prontas, com ação diária, cravada, sólida. Porque no final, não é sobre o dinheiro, é sobre quem você se torna no processo. É sobre olhar no espelho e reconhecer um guerreiro. Alguém que escolheu a dor do crescimento, a ilusão do conforto. É sobre viver com uma chama que não se apaga. Uma convicção inabalável de que você foi feito para deixar um legado. E esse legado começa agora, com uma escolha. A escolha de nunca mais viver como a maioria. A escolha de construir, de lutar, de aprender, de cair, de levantar, de persistir, de vencer. Porque no final, a única coisa que realmente separa os que vencem dos que não vencem não é inteligência, não é talento, não é sorte, é coragem. Coragem de continuar,
coragem de se transformar, coragem de acreditar. E essa coragem já vive em você. Ela só estava esperando ser despertada. Então acorde, levante-se e comece a construir o império que a maioria jamais terá coragem de sonhar. A riqueza começa com um estado de espírito, com clareza de propósito, com fé e com persistência. Napoleon Hill. Pense e enriqueça.